A ideia que a gente tem aí com o espectador é essa ideia de provocar uma experiência no espectador, né, de criar um campo de experiência para o espectador. Ou seja, que esse espectador ele seja, digamos, atravessado, né, por todos os lados, assim, não apenas pelo racional, ou apenas pelo emocional, ou apenas pelo sensorial, mas que ele tenha uma experiência o mais integral possível, né? E eu acho que, nesse sentido, a questão do espaço contribui muito para isso, né? Porque você tira o espectador dessa posição, digamos, mais passiva, contemplativa, né, da cadeira, de longe, né, e você coloca ele imerso dentro de uma determinada situação. Tem alguns artistas que trabalham com ocupação de espaço não convencional, né, com o chamado site específico e tal, que às vezes é um determinado lugar que chama a atenção e a partir daquilo, né, aquele determinado artista, seja teatro, seja artista visual e tal, ele vai desenvolver o seu trabalho, assim. No caso do Vertigem, até agora aconteceu o contrário. A opção pelo espaço, ela vem num momento posterior. Então, digamos, no Paraíso, falar da questão do sagrado, né, dentro da contemporaneidade, isso veio antes da escolha do espaço, de um espaço da igreja. No projeto do BR3, quando a gente ainda estava numa fase aí de estudos, leituras e tal, um dos textos que a gente leu foi a Utopia do Thomas More. E eu acho que tinha uma questão para a gente, claro, que era a questão central aí do BR3, que era uma discussão sobre identidade nacional, né? Todo esse discurso de identidade nacional é um discurso profundamente ligado à manutenção, né, dos políticos no poder, que se utilizam, né, desse discurso de identidade nacional para se manterem no poder, ou esse discurso faz parte aí de uma ótica, né, ou de uma perspectiva aí ligada ao turismo internacional, né? Ou seja, quanto mais identitário for um determinado país, mais o turismo, essa indústria do turismo consegue vender aquele país e criar, digamos, o interesse para que se vá até ele e tal. Mas tinha um outro elemento que era essa questão sobre a modernidade, né? Esse país aí, com esse sonho de modernidade, né, esse sonho do futuro, né, todo esse discurso aí, né, do Brasil, país do futuro, que agora estão vendendo que chegou, né? E a gente resolveu discutir essa questão não de uma maneira genérica, ou seja, de um Brasil em geral, né, até porque é um país bastante, né, grande, aí, com diferenças enormes aí de uma região para outra, mas de fazer essa discussão a partir de 3 lugares muito concretos, ou seja, sair de um país geral para de um Brasil geral para um Brasil concreto, específico. E aí teve um elemento que foi um elemento fundamental no processo de criação do trabalho, que foi uma viagem, me remeteu a essa viagem, né, que você falou aí, né, dos navegantes que vão chegando, essa ilha sempre, né, vai desaparecendo e tal. O grupo fez uma viagem por terra, saindo de São Paulo, indo até o Acre, né, foram 35 dias de viagem, num ônibus caminhão, a equipe inteira, e a gente foi, digamos, aqui de São Paulo, né, fazendo todo o percurso até Brasília, e de Brasília até Brasileia, no Acre, assim. E uma das coisas que chamou muito a atenção da gente durante a viagem foi perceber o quanto esse lugar paradisíaco, né, que o Brasil é vendido, né, esse Eldorado, né, com a sua natureza exuberante, com a sua floresta, etc. e tal, como isso vem sendo dilapidado, exterminado, né, destruído. E isso foi algo que marcou muito a gente, assim. Uma coisa é você ouvir falar, né? Outra coisa é você, em campo, né, você presenciar e você perceber isso. Então, por exemplo, quando a gente está atravessando, sei lá, Mato Grosso, está atravessando Rondônia, antes de chegar no Acre, é impressionante você ver o que sobrou da floresta, né? Sobrou nada, né? Ou seja, a floresta foi inteiramente aí derrubada, né, para virar pasto de gado, né, para virar campo de soja. E isso deu um norte para a gente,
que é, quer dizer, falar de identidade nacional é como se a gente só pudesse falar de identidade nacional falando da destruição. Ou seja, esse projeto utópico, modernista, de um país do futuro, na verdade, o que sobra é a destruição. Né? Então, o que a gente vê, o que está ali, é a destruição. E isto é, digamos, quer dizer, isso foi um elemento aí que orientou a gente na escolha do trabalho, e isto definiu, inclusive, a escolha pelo próprio Rio Tietê como espaço de apresentação do espetáculo aqui em São Paulo. Discutir a identidade nacional por este viés, num rio, onde você o tempo inteiro, né, você está lá, né, em estado contínuo de flutuação, né, discutir identidade nacional numa perspectiva de uma identidade móvel, num espaço flutuante, e isto dialoga com o que a gente está querendo tratar. Quando você entra no espaço, o espaço muda tudo. Porque a gente ensaia numa sala como essa. Aí você vai para o Rio, você vai, entende, para um hospital. O espaço muda tudo. Aí a dramaturgia tem que ser refeita, o trabalho do ator tem que ser reconstruído, a encenação tem que ser reescrita, né, tem que ser transformada e tal. Isto gera novas materializações. Então, eu acho que é um processo, né, você vai fazendo e mexendo e mudando e tentando e testando e quebrando a cabeça. Você joga coisa fora que depois você tem que voltar atrás e resgatar. Eu acho que se você pegar a trajetória do Vertigem de todos os trabalhos, a gente vai ter dinâmicas diferentes dessa construção da dramaturgia. Porque assim, você está trazendo alguém que também gosta de trabalhar de uma determinada forma, né, que tem um jeito de trabalhar. Né? E aí você, né, você cria um diálogo com aquela pessoa. O que não muda é a presença do dramaturgo em sala de ensaio, a constante reescritura desse material, ou seja, não é um material pronto e fixo, né? Um dramaturgo que dialoga com a sala de ensaio, com o que os atores trazem. Quer dizer, tem princípios de trabalho que são comuns a todos os projetos do Vertigem. Agora, às vezes a maneira disso acontecer, né, isso vai se dar de uma forma diferente. Eu acho que a gente gosta mais de trabalhar, ou talvez funcione melhor trabalhando, numa perspectiva aí, né, que a gente chama de processo colaborativo, ou seja, de você ter as funções, essas funções elas são claras, definidas, desde o início. Então, assim, tem o dramaturgo, é fulano, tem o diretor, é fulano, tem o cenógrafo, é fulano, tem quem são os atores, são esses, ou seja, as funções elas estão definidas e claras antes de começar a trabalhar, né? E isso não é um problema, né? Ou seja, você passa a ter um diálogo entre esses criadores, né? É um diálogo extremamente aberto, onde todo mundo aí contribui com todo mundo, mas você tem aquela pessoa que é responsável por aquela área, né? E que tem a palavra final sobre ela, assim, é responsável pela síntese final daquela área, assim. Então, mais que o Guilherme Bonfante, como iluminador, receba sugestões de todo mundo, seja o dramaturgo, seja minha como diretor, seja dos atores, etc., etc., o Guilherme, num determinado momento mais avançado do trabalho, é ele quem vai fazer a síntese de todas essas contribuições aí, que foram feitas para a luz, ele vai fazer a síntese disso e, né, vai aí propor um conceito para a luz do trabalho, vai, né, estruturar isso. Eu gosto muito de trabalhar com dramaturgo. Eu acho uma força assim, dentro da sala de ensaios. Se o dramaturgo compra essa história, porque se o dramaturgo não compra, aí não dá certo. Mas se ele compra essa história de estar lá, de participar, de ver as improvisações dos atores, de dialogar com isto, né? De jogar para os atores também, quer dizer, é muito rico, é muito intenso esse tipo de processo. Assim. Eu não consigo dirigir qualquer coisa, e nem tenho essa ambição. Eu acho que eu, como diretor, sou muito limitado. Eu consigo dirigir algumas coisas. E eu acho que isso é para o ator também. Aquela coisa de ator que faz tudo, dramaturgo que escreve tudo, diretor que dirige tudo. Eu não acredito nisso.
Né? Eu acho que você vai fazendo aí seu caminho, que pode ser mais amplo ou menos amplo, mas não é ilimitado.